Consultório CBN. Viva a sua cura, como derrotar as principais doenças da nossa era e derrotar antes mesmo das doenças acontecerem. Esse é o título do livro do médico Bruno Colontoni, ele que é cardiologista, titular da Sociedade Brasileira de Cardiologia, lançou esse livro nesse ano de 2021 pela editora Fontanar, e é um livro que eu recomendaria fortemente a todo mundo que entende que saúde não é só tomar remédio. E o Dr. Bruno vai contar para a gente por quê. E eu começo, Dr. Bruno, já com o início da sua introdução. Primeiro, uma citação belíssima do Talmud, que quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. É uma declaração fortíssima, né? O olhar para a vida, essa frase me marca demais. E você começa na introdução falando que há 20 anos acorda todos os dias com o objetivo de estar bem consigo mesmo para poder cuidar das pessoas. Ou seja, a tarefa do médico também é esse diálogo, né, entre o seu próprio bem-estar e o bem-estar do outro, pensar no mundo, na saúde como um corpo, né? O corpo, a nossa sociedade é também um corpo. Conta um pouco para a gente por que e como é possível a gente cuidar da nossa saúde antes de precisar de remédio, doutor Bruno. Boa tarde. Boa tarde, Pétria. Boa tarde a todos. Realmente sobra para o médico com tanta tecnologia cuidar de gente, né? A inteligência artificial está aí para tomar as melhores decisões, de repente escolher qual é o melhor remédio, qual é a melhor cirurgia, qual é o melhor tratamento, mas cuidar de gente, cuidar das pessoas, continua sendo uma tarefa para os seres humanos. Então, o primeiro ponto nessa questão de que a gente precisa resgatar essa questão do médico que cuida de gente, que cuida das pessoas, que de fato, no Covid é mais difícil falar isso, mas que pega na mão, que olha no olho, que se preocupa em cuidar da pessoa como um todo. E num segundo momento, a gente conseguir inverter a lógica do nosso trabalho, que é cuidar das pessoas promovendo saúde. Ao invés da gente fazer uma medicina que corre atrás do problema no sentido de espera a doença acontecer para depois implementar um tratamento, a questão é inverter um pouco a lógica. Produzir a lógica de que a gente promove saúde no paciente. Mesmo quando o paciente já tem a doença instalada, por exemplo, pressão alta, diabetes, uma insuficiência cardíaca, um paciente que é infartado, ele pode fazer o tratamento olhando sob a ótica da saúde. E isso é uma inversão de valores no sentido de que o tratamento que o médico prescreve não termina na receita médica. O tratamento que o médico prescreve se baseia num relacionamento de confiança, num momento de interação profunda com o paciente, onde ele vai entender quem que é essa pessoa, quais são as limitações e, de fato, o que aconteceu para essa pessoa ficar doente. E, com frequência, tem a ver com os hábitos de vida e tem a ver com a medicina do estilo de vida. A maior parte das doenças crônico-degenerativas que a gente fala no livro, que são essas doenças relacionadas aos problemas dos hábitos de vida, então, desde infarto, AVC, obesidade, diabetes, gordura no fígado, até demências e muitos cânceres, tem como hábitos os maus hábitos de vida, aliás, tem como base os maus hábitos de vida que a gente cultiva na nossa sociedade. Então, quando a gente inverte a lógica de abordar também essa base, é que vem a lógica do médico que cuida das pessoas e que promove saúde. Eu queria te fazer uma pergunta com gancho dessa história que você cita para a gente da medicina de estilo de vida, que vem sendo muito falada, né, cada vez mais, ainda não tanto quanto poderia, mas vem sendo cada vez mais falada. E é muito interessante que para algumas linhas orientais de medicina, quando você analisa um paciente, a parte física, junto com a parte física também vem padrões comportamentais. Pessoas de tal jeito, geralmente tem tal humor, tem tal característica emocional. Você acha que é possível a gente conseguir aliar, Bruno, a potência
da nossa medicina tecnológica, esse avanço da ciência que em tão pouco tempo foi capaz de produzir uma vacina contra uma doença que atinge o mundo inteiro, aliar essa potência de ciência também com uma potência do olhar subjetivo para o ser humano, que é totalmente existe, né? A gente sabe que existe, a gente sabe desse fator invisível que também atua na nossa saúde. Você vê alguma possibilidade desse encontro e se vê como é que ele pode ser exercido pelos médicos aqui no Ocidente? Eu vejo sim, e isso, a nossa medicina ocidental, ela é extremamente cartesiana. Então, a gente sempre, esses estudos científicos da medicina baseada em evidências, e que tem muito valor, e que eu também uso para minha prática profissional, para escolher os melhores remédios, para escolher os melhores tratamentos, a gente não abre mão do rigor científico de maneira nenhuma, mas quando a gente está na frente daquele paciente individual, a gente não pode guiar pela média. Então, quando a gente tem um estudo que a gente vai falar sobre risco relativo, risco residual, redução de risco, a gente está falando sempre baseado na média. Só que a gente não sabe em que ponto da curva está aquela pessoa que está na nossa frente. E é aí que vem a avaliação subjetiva, e é aí que vem a tal da arte da medicina, quando a medicina vem ser uma arte da interação humana, que é justamente você entender o que fez aquele paciente ficar com aquela doença, ter aquele sintoma. E com frequência isso vem gastando tempo de conversa com o paciente, investindo tempo conhecendo um pouco os hábitos, os valores, a história daquele paciente. Então, eu costumo dizer que na história do paciente, na história do passado dele, é onde está escrito muitas vezes os segredos pelos quais aquela doença se instalou. Com frequência, você carrega, por exemplo, pacientes com obesidade e que vem desenvolver infarto e que tem a ver muitas vezes com problemas emocionais do passado e que se ele não tratar com um profissional especializado, no caso um psicólogo, um psicanalista, ele não vai resolver esse problema e aí não adianta eu dar remédio para esse paciente. Quer dizer, a solução não é a gente dar um remédio, a solução é a gente entender o que aconteceu para esse paciente carregar os maus hábitos. E essa subjetividade da análise vem de você gastar tempo com o seu paciente. Então, de alguma maneira, a medicina do estilo de vida ela vem e ela grita para a gente no sentido de que vamos resgatar a humanidade da nossa interação, e porque a parte de decisão baseada nas médias, de novo, quando a gente fala da medicina baseada em evidências, dos estudos científicos, ela é muito boa porque ela junta muitos dados, ela constrói conclusões muito sólidas do ponto de vista daquilo que funciona, daquilo que não funciona, mas a subjetividade é que vem a arte. E é isso que máquina nenhuma substitui, e é isso que a sociedade também pede muito para que os médicos venham a trazer. Nossa, isso na abordagem. Essa ideia que você traz, eu nunca tinha parado para pensar, e ela é maravilhosa, porque a medicina ela é ciência e arte. Né? É como isso, é o feminino e o masculino, o lado direito do cérebro que tem, né, uma funcionalidade, o lado esquerdo, e a medicina enquanto ciência e arte, aí ela tem como abrigar a complexidade, os paradoxos que é a nossa vida, a nossa saúde, o nosso olhar para o humano. Eu quero só falar para o nosso ouvinte, porque eu quero convidá-lo, a gente tem que ver aí se a conexão tá bacana com o Bruno, mas quero convidar as pessoas a conhecerem o livro do Dr. Bruno Colontoni, cardiologista, e que mergulha nessa questão de viver a nossa própria cura. O livro chama Viva a Sua Cura, pela editora Fontanar. Tem alguns tópicos para você que se interessa pela sua saúde, falando um pouquinho de medicina de estilo de vida, alguns pilares como atividade física, manejo do estresse, autocuidado, relações sociais, abandono de substâncias tóxicas, né? Tem aqui, troquei o Rivotril por um par de tênis, achei demais esse subtítulo. E por aí vai. Então, eu recomendo você fortemente a conhecer o livro, comprar o livro. Mas eu queria te fazer uma pergunta em especial aqui, quando você fala assim, quando eu me tornei um médico paciente. Eu queria que você contasse um pouco dessa trajetória, porque é muito legal, de novo colocando essa ideia de ciência e arte, quanto mais sensível à vida você como médico mais capacidade você tem de reconhecer o outro, os problemas do outro e tratar a doença. Né? Então, me conta um pouco também dessa tua trajetória para entender a importância disso, Bruno.
A minha história como formação profissional é uma história infelizmente, bastante comum, que é a história de um menino que sonhava ser médico e, para isso, estudou um monte, né? Então, eu vivenciei um ensino médio em que, na minha escola, excelente, eu tenho muita saudade da escola e sou muito grato, mas, como muitas escolas do ensino médio, elas incentivam os alunos a abandonarem a educação física, por exemplo, para estudarem para o vestibular. Conseguir passar na faculdade, e quando você chega na faculdade, você é incentivado a estudar bastante para que você seja um excelente médico. E aí você se forma, e aí você é incentivado a estudar bastante para passar na melhor residência. Então, sempre na busca de ser o melhor médico, de conseguir alcançar esses sonhos que tanta gente tem, a gente acaba abrindo mão desses pilares da medicina do estilo de vida. Então, você abre mão de fazer uma atividade física, você abre mão de se alimentar adequadamente, porque vale a pena, e é o que se considera nessa ocasião. Os plantões de madrugada e depois de dia, então virar 36 horas, 48 horas trabalhando como se fosse algo normal, você abre mão do seu pilar do sono, você abre mão do seu pilar do gerenciamento do estresse, aos poucos eu cheguei na faculdade com um determinado peso, eu termino a minha residência 33 quilos mais gordo, com gordura no fígado, já com inflamação no fígado, resistência à insulina, que é o pré-diabetes, sedentário. Ou seja, eu me vi doente. E eu me vi exatamente como os pacientes que eu tratava. Uma cultura, né, Bruno? Uma cultura. Porque a Uma cultura. cultura. A cultura de você trabalhar, de você ser produtivo, mas você não está preocupado com a questão do seu autocuidado. Como se. E a verdade é que se o médico come bem, o paciente vai comer bem. Se o médico faz atividade física, o paciente vai fazer atividade física. O paciente precisa disso no médico, é a parte da arte, da interação humana. Né? A gente busca esse espelhamento na hora de se relacionar com um profissional. E foi quando eu passei pelo processo de mudança do estilo de vida, que eu fui fazer atividade física, me apaixonei pela corrida, emagreci os 33 quilos, e me vi muito melhor aos quase 40, do que quando eu estava com 25, que eu falei, uau, eu descobri o que os meus pacientes precisam. Eu Quer dizer, pelo menos eu vivenciei, vi o né? que os meus pacientes precisam. E aí a gente começa a ter mais autoridade, mais sensibilidade, e começa a entender, inclusive, os mecanismos de autossabotagem, os mecanismos pelos quais você vai tolerando com que a doença vá se implantando. E hoje eu uso muito o meu testemunho para inspirar esses pacientes, porque quando o paciente conta para mim as dificuldades, as questões de trabalho, a relação dele com as suas aspirações de trabalho, a gente consegue usar o nosso exemplo para falar assim, olha só, eu tenho essa história, eu tive que abrir mão de algumas coisas para poder ter um estilo de vida saudável, mas hoje eu posso te falar, vale muito a pena. E a gente tem trabalhado de maneira sistemática há muitos anos assim, pelo menos 7 anos, e os resultados são maravilhosos, porque os pacientes aderem ao tratamento, eles abandonam os remédios de hipertensão, de diabetes, de colesterol, de triglicérides, e aí a gente inverte a lógica, porque a prática, eu cansei de ser eu brinco de maneira triste, mas você é o espectador do desastre. O paciente faz check-up uma vez por ano, e a cada ano ele ganha um remédio a mais. E isso não gera prevenção de fato. Então, uma vez ele ganha o remédio da pressão, depois é da glicose, depois é do colesterol, depois é um stent, depois é uma ponte de safena, e você não resolve o problema do paciente. Quer dizer, o médico prescreve baseado em exames, o paciente está olhando só para o remédio, porque ele acha que o tratamento também se encerra ali, já que o médico não falou nada, e a ideia do livro é resgatar essa questão da medicina de forma mais ampla, uma medicina que não seja baseada na doença, e sim baseada no indivíduo, para fins de promoção à saúde. Bruno, que legal falar com você. Amei. Também tô vendo aqui o canal do Bruno no YouTube, chama Meu Coração Saudável. Vai lá também, confere as dicas do Bruno. E o livro que tá demais, pela editora Fontanara, que Viva a Sua Cura, tá? Como derrotar as principais doenças da nossa era antes mesmo delas acontecerem. O Bruno, que vem aí na tendência de alguns médicos brilhantes que estão acordando, né, Bruno, para essa ideia
que você apresentou aqui. Eu adorei, eu vou pegar para mim também, vou falar disso aqui, de ciência e arte, né? A medicina é uma ciência e uma arte, se ela for praticada assim, a gente pode ter aí uma sociedade bem mais legal para todo mundo. Bruno, obrigada. Muito legal, esperamos aí o novo livro, tá? Quando tiver, vem aqui. Opa! Muito obrigado, Obrigada. Petria. Obrigado, pessoal. Um abraço. É o Dr. Bruno Colontoni com a gente aqui no consultório CBN.